Olá, tudo bem? Boa tarde para quem está acompanhando agora, né? É com uma satisfação muito grande que eu venho apresentar então a proposta da pesquisa de dissertação com o tema baseado em cerveja, né? Dentro do Beer Summit 2020. De antemão, gostaria de agradecer os esforços do Science of Beer, dos patrocinadores, enfim, do pessoal que está organizando, né? Esse que é o maior evento de conhecimento cervejeiro da América Latina e esse ano, né, devido às inconformidades que nós estamos vivendo, ele está sendo feito de maneira 100% online, né? Mas de qualquer maneira não se reduz a importância e o fato de se trocar conhecimento sobre cerveja é sempre muito importante e gratificante no meio, não só no meio de produção, de conhecimento, mas no meio científico também, né? Então, eu vou vou me apresentar. Eu sou Jean Marcelo Dias, eu trabalho na Univille, na Universidade da região de Joinville, no campus de São Bento do Sul. Sou mestrando em Patrimônio Cultural e Sociedade, e tenho como participantes na pesquisa, como orientadores, a professora doutora Patrícia Arias e a professora doutora Ilanil Coelho. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui com relação ao tema escolhido, né? Então, a gente vai falar sobre a tradição da produção de cerveja artesanal em Joinville como vetor de memória e identidade para a configuração do patrimônio cultural e material joinvilense. Então, por que escolhemos esse tema, né? Intimamente, Joinville ele é ligado com a produção de cerveja artesanal. Joinville é uma cidade no norte de Santa Catarina, é a maior cidade do estado de Santa Catarina, né? Enfim, com várias indústrias, um grande número populacional, né? E como eu disse, ele tem essa tradição da produção de cerveja que eu vou contar um pouquinho mais para vocês ali na justificativa ao decorrer da apresentação. Então, o título, né, da nossa proposta de pesquisa, da dissertação, é: a cerveja artesanal produzida na região de Joinville como um patrimônio cultural e imaterial. Então, como justificativa dessa pesquisa, a gente sabe da importância da cerveja, né, nos povos. Então, alguns pesquisadores, historiadores, eles tratam a pesquisa com, da cerveja, né, com um caráter muito relevante, uma vez que a bebida, lógico, excluindo-se a água, é uma das bebidas mais consumidas, mais antigas, consumidas pela humanidade, ficando apenas atrás do café e do chá. E isso mostra, né, como que a cerveja ela está intimamente ligada ao desenvolvimento e estruturação das cidades, né, que durante anos ela era tida também como alimento, né, antigamente, mas também ela foi utilizada por diversas outras formas, né, em cultos, em celebrações, em pagamentos, né, foi utilizado como moeda, né, então ela intimamente ela está ligada ao desenvolvimento das cidades. Outro dado relevante é que, segundo o mapa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo federal, o número de cervejarias em 2019 ele cresceu cerca de 36%. Né? O mapa ele produz um conteúdo que se chama Anuário da Cerveja, né? E todo ano ele traz referências do mercado cervejeiro. E ali o mapa ele destaca algumas micro-regiões, né? Com destaque então para a região sul, né? Da qual especificamente o nosso trabalho se apropria, é, onde a região sul concentra o maior número de registros em 2019, né? Que foram cerca de 515 unidades. Esse número certamente em 2020 já está com crescimento maior, já vinham outros registros, né? Mas para dados estatísticos nós trabalhamos com o anuário com os dados de 2019. E especificamente em Santa Catarina, então,
dessas 515 unidades, 148 se concentram aqui no estado, né? Como eu disse, então, o destaque vem para a região sul, então, né, especificamente aqui na nossa microrregião, e Joinville, que é o alvo da pesquisa, historicamente conhecida como a colônia Dona Francisca para os historiadores, né, ela é repleta de histórias ligadas à produção da cerveja, né? Tanto na sua fase de prosperidade, quanto na sua fase de formação como colônia, mas também pela grande quantidade de produtores de cerveja que ela contempla na atualidade. Então, intimamente, né, como Joinville sempre teve essa forte ligação com a produção de cerveja, nada mais justo do que retratar e pesquisar uma bebida da qual Joinville já foi conhecida como por ter a melhor cerveja do Brasil. Quem não se lembra da cervejaria Antártica, né? Os mais antigos, talvez os seus pais, seus avós possam referenciar, ou as pessoas que não são de fora vão conhecer agora essa história. Antigamente se olhava a tampinha da garrafa da cerveja Antártica e se via onde ela era produzida. Se tivesse escrito produzida em Joinville, se falava essa é boa, né? Então, não desmerecendo as outras, mas era a preferida dos consumidores na ocasião. Muito se diz que era por Joinville ter águas, um diferencial na água de produção da cerveja, enfim, né? Mas ela foi vista e referenciada então como tendo uma das melhores cervejas do Brasil. E a tradição de cerveja em Joinville, né, ela veio na bagagem dos imigrantes europeus, dos seus primeiros colonizadores, que trouxeram junto seus costumes, né, e suas tradições, e uma delas era a produção de cerveja. No início, então, ali quando estava se formando a colônia, né, Dona Francisca, se dizia que não, segundo os historiadores, não se encontrava uma bebida com uma qualidade que como se era consumida na Europa, né? Então, os imigrantes eles começaram a produzir a cerveja, como foi o caso então do suíço, do seu Albrecht Schmaus, que já era cervejeiro no seu país de origem, na Suíça, e em 1952 então fundou a primeira cervejaria chamada Cervejaria Schmaus, que foi a pioneira da cidade, do estado, né, do estado e também uma das primeiras do Brasil. Então se brinca que se comenta que na colônia ainda não existia toda uma estrutura para atender a população que ali estava, mas já existia uma cervejaria, né? Então a cervejaria funcionou então com equipamentos trazidos e adaptados da Suíça, onde ele era originário, né, o seu Schmaus, e ela começou a produzir as margens do Ribeirão Matias, que ali, né, também se falava que ela possuía águas cristalinas, né? E ali ele começou a produzir então cervejas, a cerveja artesanal, né, utilizando os insumos que eram plantados na época, como por exemplo o milho e arroz, porque na época não se havia plantação de cevada na região, né? Mas ela era produzida então de uma forma artesanal. E outras cervejarias vieram se instalando, então, ao longo dos anos, e cabe então dar destaque à cervejaria do seu Tide, né, do seu Alfred Tide, que em 1889 fundou a sua cervejaria. E por que cabe destaque a essa cervejaria? Né? Ela, anos mais tarde, ela se tornou muito forte, teve um reconhecimento da cultura cervejeira da cidade e, como eu disse, ela viria a ser mais tarde chamada de Companhia Sulina Antártica, né? Que ficou muito famosa no país por ter uma das melhores cervejas produzidas aqui no Brasil. Então, além das cervejas, outros costumes também vieram com os imigrantes europeus, outros costumes, outras tradições, que mantiveram viva essa tradição de se fazer cerveja na cidade, né? Como vários eventos, vários concursos. Nacionalmente havia uma festa que chamava Fena Chopp,
que era a Festa Nacional do Chopp, a FENACERCA, que era a Festa Nacional da Cerveja Caseira, antigamente não havia tantas restrições, né? E eventos mais recentes, como o Beerville, o Joinville Craft Beer, concursos cervejeiros, enfim, né? Então todo esse saber fazer, né? E a forma, os ingredientes, né? Esse saber fazer, como que é transmitido isso de geração em geração, a forma de se tornar, né, tradição de família, às vezes os pais fabricavam, então isso é o nosso objeto de pesquisa, que se chama patrimônio cultural imaterial, né? Então é essa questão que a gente tem como temática na pesquisa, estudar essas particularidades, essas características da cultura local, né, de seus significados e dessa transmissão, então, de como que ela é feita, é produzida. Então, como problemática da pesquisa, a gente está trazendo aqui, então, a cerveja artesanal de Joinville, né, e chamando se ela pode ser considerada ou não um patrimônio cultural regional, né? O que isso significa? Então, como eu já disse, esse projeto é um projeto de dissertação de mestrado e ele propõe investigar, então, essa tradição da produção artesanal das cervejarias que compõem a rota turística que foi criada em Santa Catarina, chamada Rota Caminho dos Príncipes. Então, nosso alvo de investigação é com que base que isso foi criado, né, o que sustenta essa rota, né? Foi criado por alguém do patrimônio, com algum estudo, foi criado por alguém, enfim, que tem alguma pesquisa subsidiada isso aí, nesse sentido, né? Então, a questão é ver o que sustenta essa rota turística cervejeira. Partindo desse princípio, então, de que a cidade figurou nos primórdios da produção de cerveja, em volta de festas, tradições, eventos do ramo cervejeiro, como eu expliquei, a realização da pesquisa pretende recolher, né, coletar alguns dados das cervejarias artesanais locais que compõem essa rota, que irão permitir, então, de uma certa maneira, realizar um mapeamento e conhecer as características de cada produtor, né, que poderão ser utilizados em estudos futuros, não só na área de cerveja, mas em outras áreas, como, por exemplo, no planejamento turístico da cidade, o pessoal da gastronomia, é, pode ser utilizado como um item de indicação geográfica, enfim, né? Então, a partir desse contexto, desse mapeamento, a gente, na sequência, fará por meio de narrativas, né, entrevistas com os cervejeiros locais, que são esses os atores em si, né, da produção e da correlação dessa produção de cerveja artesanal com os elementos de patrimônio cultural. E aí sim, de forma a se tentar criar subsídios, então, para que se possa propor um registro do patrimônio da cerveja como um patrimônio cultural da cidade. Né? Então, o objetivo geral é esse aí, estudar a produção de cerveja artesanal em Joinville para subsidiar seu registro de patrimônio imaterial. Aqui vou fazer rapidamente, não vou entrar em detalhes, mas existe o processo de registro de patrimônio, né? De tombamento de patrimônio. Então, normalmente você pode estar acostumado com o tombamento de algum monumento, por exemplo, né? Uma igreja, algo nesse sentido, né? Para as questões de patrimônio imaterial, não se tratam então das questões, como a gente fala, da pedra e cal, né? São as questões dos saberes, o modo de transmissão, como é produzido, como é que esse conhecimento é repassado, né? Então ele se torna um patrimônio imaterial, né? É o modo de saber fazer cerveja que a gente está estudando. E aqui então a gente tem alguns objetivos, né? Os primeiros objetivos então ali são questões de levantamento de dados, que dentro da Rota Caminho dos Príncipes realizaram esse mapeamento das cervejarias artesanais
né? São 22 até o momento que nós temos. Como eu disse, o processo de registro está em andamento, talvez tenham esse número aumente um pouco, né? E são levantamentos mais estatísticos, quantidade de produção, o que produz, aonde produz, como produz, para quem vende, né? Para que se tenha subsídios e se crie esse cenário. Trazendo mais, então, e aí depois de fazer esse estudo, a gente vai trazer mais aprofundado para a região de Joinville, né? A região de Joinville, no momento, tem 12 cervejarias registradas, é uma das maiores do estado em número de aglomerado de cervejarias, né? E aí também iremos fazer um estudo com os caseiros, né? Então são dois tipos de formulários de entrevista, de, né, de levantamento de dados. Um com as cervejarias já registradas e outro com os produtores caseiros, né? E aí, na sequência, nós iremos analisar, então, a parte metodológica, como é que é feito esse inventário, né? Analisar se vamos utilizar um instrumento que é de referência nacional, que se chama Inventário Nacional de Referências Culturais, que é do IFAM, um órgão governamental, né? E vamos fazer esse comparativo na implantação, junto com esse comparativo com a Lei de Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville, né? Vamos comparar esses dois instrumentos de registro, também dos órgãos competentes. A gente pretende até incluir a Fundação Catarinense de Cultura para ver se existe alguma metodologia nesse sentido, né? E ver a viabilidade de uso. Se não houver nada nesse sentido que oriente, né, a nossa ideia é propor então essa metodologia, uma metodologia para o registro desse tipo de bens, né? Como subsídio para isso, nós iremos produzir uma coletiva de narrativas com os produtores artesanais da região, né? Tanto as entrevistas podem ser feitas com os cervejeiros, com as cervejarias, né? Mas o intuito também é fazer as entrevistas com os cervejeiros de panela, os caseiros mesmo, né? E aí correlacionar essa ideia que eles têm da identidade, da tradição da cerveja, de se produzir, né? E correlacionar com os elementos de patrimônio cultural, de modo que a gente consiga subsidiar, ou propor um subsídio, né, para esse registro de inventário. E aí, por fim, né, como um fechamento, com base nesse estudo, a gente vai identificar se ela possui elementos para esse processo de registro como patrimônio da cidade. Então, a metodologia proposta, né, é interdisciplinar, do tipo qualitativa, exploratória. Estamos fazendo pesquisas bibliográficas, pesquisas documentais, já vou trazer algumas fontes para vocês, né? E, obviamente, é uma pesquisa participativa, né? Então, são duas fases. A primeira fase da coleta de dados, realizadas através de questionários com as cervejarias e com os cervejeiros. E o terceiro momento, então, será essa coletânea de narrativas com entrevistas, com um roteiro, né? Como que começou a produzir, como que transmite, se já ensinou alguém, ou seja, como é que essa tradição, né, essa forma de fazer cerveja é repassada. Vejam bem, o nosso objeto de estudo aqui não é a cerveja em si, né? A cerveja é um vetor de patrimonialização, ela serve como, né, como um apoio, mas a nossa ideia é buscar o modo de fazer cerveja, essa preservação dessa tradição de fazer cerveja. Aqui são as duas fontes iniciais, como eu disse, né? Então a primeira é a Lei 17467 do Governo do Estado, que criou a rota da cerveja artesanal, e que é a nossa base de contestação, né? No sentido de que o que subsidia essa criação dessa rota. E o segundo é o Inventário Nacional de Referências Culturais, que é o nosso manual de aplicação, é o que a gente irá utilizar como instrumento para comparar, né, as leis com as leis, né, tanto da Fundação Catarinense de Cultura e a lei do Inventário de Patrimônio Imaterial de Joinville, para ver se as duas se adequam e se há uma metodologia
e se não houver, é a proposta de se utilizar, né, e se criar uma metodologia para esse tipo de registro de bens patrimoniais. Como os marcos teóricos, né, então a gente vai tratar como capítulos ali na sequência e atrelando então as questões dos objetivos. O primeiro objetivo ali, como eu disse, é o mapeamento, né, das cervejarias que compõem a rota e o questionário também com os cervejeiros caseiros, né? Então ali a gente vai tratar assim a cerveja artesanal em Joinville, como é que ela é produzida, quais foram as primeiras cervejarias, as festas, os eventos, os concursos, né? A cerveja artesanal como ela é hoje, se houve alguma inovação nesse sentido. Como segundo capítulo, né, da pesquisa, então a gente vai tratar ali, obedecendo então ali aquela questão de se trabalhar o patrimônio em si, né, e as metodologias. Então nós vamos ali trabalhar como o que é o patrimônio, o que é um patrimônio cultural e material, como que é o patrimônio imaterial é visto na União, no Estado e na cidade de Joinville, né? E aí estudar os seus instrumentos de registro, que é fazer aquele comparativo. E num terceiro momento, então, com o objetivo, né, de interpretar essa história da produção de cerveja artesanal e propriamente fazer o levantamento e a comparação se há subsídios para esse processo de registro da cerveja. Então nós vamos tratar com as narrativas dos produtores caseiros, dos cervejeiros, e fazer essa correlação, como é que a transmissão da tradição é feita, como é que esses elementos podem se formar como um registro de patrimônio cultural e imaterial da cidade. Aqui eu deixo algumas referências que foram utilizadas no projeto de pesquisa, né? São alguns autores que tratam de patrimônio, tratam da cerveja, são autores de instrumentos, são leis, né? Eu vou deixar à disposição aqui para que se alguém tiver interesse em consultar, né? E também me deixo à disposição, vou ficar aqui disponível no chat do evento para possíveis perguntas, né? Vou deixar meu contato ali também, se alguém tiver interesse em se aprofundar mais ou de repente ajudar nessa questão de pesquisa, ficaria muito satisfeito, né? E fico à disposição então dos senhores, das senhoras de todo mundo que está participando do evento aqui, para que a gente converse um pouco mais a respeito desse tema. No mais, agradeço a Science of Beer, agradeço ao pessoal do Beer Summit pela oportunidade da apresentação desse trabalho acadêmico. Obrigado.